Fala, gente! Firmeza? Tudo certo por aí? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas. A gente vai chegando ao fim desse bloco de aulas aqui de Sociologia sobre desigualdade social e estratificação social, falando hoje sobre a sociedade de classes e também algumas visões, algumas perspectivas ou concepções teóricas de sociólogos, de autores da filosofia social, sobre também esse tema, sobre as sociedades de classes e também as sociedades de classe no contexto do capitalismo. Mas antes da gente ir para a aula de hoje, eu queria comentar essa imagem, essa foto que eu trouxe para vocês na última aula, quando a gente estava falando sobre tanto a sociedade de estamentos, mas também pensando a questão da desigualdade econômica, da pobreza, enfim. Essa imagem percebe-se que são dois brasileirinhos, né, trabalhando num lixão. Então a gente tem problemas sociais gravíssimos no Brasil e essas imagens, essas fotos, né, demonstram claramente esses problemas sociais, essas desigualdades que nós temos e convivemos no nosso país cotidianamente. Então nem precisa de você procurar na internet, é só ver a quantidade de pessoas em situação de rua, campanhas, por exemplo, na época do inverno para recolher cobertores. Então é algo aí que está realmente assim, que pula aos nossos olhos, né? Que não tem como você não ver, então cotidianamente ligar com isso. E claro, vão haver diferentes explicações do porquê isso existe. A sociologia, como uma ciência social, como uma ciência humana, ela pretende trazer uma abordagem crítica, ou seja, que você consiga ver os limites e as possibilidades dentro da nossa realidade social e dentro da nossa sociedade, nosso tipo de sociedade. Então, o tema de hoje, sobre as sociedades de classes, ela vai ter muito a ver com isso também, com essa abordagem, essas explicações que a sociologia dá para não só por que a nossa sociedade ela é diferente, mas por que ela é desigual, hierarquizada, e nós temos aí pessoas em situações bastante precárias em relação, principalmente, à esfera econômica. Então, assim, o que é a sociedade de classes? Ela é o modelo central, ela é o modelo social do modo de produção capitalista ou do sistema capitalista, um sistema econômico, político, social, cultural, né? A gente chama de econômico, mas as outras esferas também se envolvem. Tem capitalismo no Brasil, tem capitalismo nos Estados Unidos, tem capitalismo na Suécia, mas são diferentes formas de capitalismo. A gente precisa fazer um estudo histórico, um estudo científico do ponto de vista da ciência política, da ciência social, das ciências sociais, da sociologia, para entender a constituição do capitalismo em países centrais, em países que a gente chama de primeiro mundo, e em países periféricos, como é o caso do Brasil, e com outra série de instituições que também fazem parte da nossa história, como a escravidão. Então, a sociedade de classes é um modelo típico do capitalismo. Todo lugar que tem capitalismo, portanto, então a gente tem uma sociedade de classes. As desigualdades elas podem ser maiores ou menores. O próprio conceito de classe usado no senso comum, ele vai ser diferente de como ele é usado no conhecimento sociológico. No senso comum, a gente vai chamar de classe, muitas vezes, você vai falar, aquela pessoa tem classe, né? A pessoa se veste bem, aí você fala que ela tem classe. Ou a classe dos professores, a classe dos advogados. Esse é o uso do termo no senso comum, ou seja, pelas pessoas em geral, né, sem uma preocupação do rigor metodológico. Geralmente, na sociologia, esse termo, ou esse conceito, ele é usado para explicar justamente a estruturação e a constituição da estratificação social nas sociedades capitalistas. Então, a gente chama os grupos que se formam a partir das estratificações sociais
no capitalismo de classe. É a partir daí que a gente utiliza esse termo para explicar tanto a formação dessas estruturas, mas também como esses grupos se relacionam em torno de alguns fatores. Então, a ideia de classificação e de hierarquização dos grupos sociais, ele é utilizado, a gente utiliza aqui essa designação como classe. E o que vai ser, então, os critérios de definição da classe? É claro que isso vai depender muito da abordagem sociológica, do pensador, dos métodos que o cara utiliza para fazer a análise, mas em termo geral aqui na sociologia a gente utiliza dois básicos, que é a economia e a política. Então, no caso da economia, a questão da apropriação da riqueza, a sociedade ela produz uma riqueza, mas como essa riqueza é distribuída, como ela é dividida, a partir da maneira como é feita essa divisão, vão ter a formação das classes, ou seja, pessoas que têm menos acesso a esses recursos e pessoas que têm mais acesso a este recurso. E também uma outra esfera que é a política, que também não poderia deixar de estar aqui, ou seja, a esfera da dominação. Como assim dominação? Que uns mandam e outros obedecem. Então a nossa sociedade ela também é dividida em relação à participação do poder, né? Ou você participa do poder ou você tem influência suficiente para fazer com que as decisões tomadas favoreçam a você ou a favoreçam ao seu grupo, ou a favoreçam a sua classe em específica. Então, tanto a política como a economia, tanto a riqueza como o poder estão envolvidas aqui no capitalismo, na definição da nossa estratificação social. Percebemos que o capitalismo, então, nessa questão da estratificação, a gente tem uma mobilidade social, ou seja, uma possibilidade de movimentação social, passar de uma classe para outra, muito maior do que nas outras sociedades, nas sociedades de castas e nas sociedades de estamentos. Na sociedade de castas não há mobilidade social nenhuma. No estamentos existe, mas é um caso muito raro, muito difícil. Então, no capitalismo a gente tem uma maior mobilidade, mas isso não significa que ela seja tão ampla como se vende. A gente vai discutir um pouco sobre isso aqui. Então, como eu falei para vocês, a questão da apropriação da riqueza, ou seja, a questão econômica, ela vai ser expressada, essa classe social, através da propriedade que a pessoa tem, da propriedade privada, da renda que ela possui e também tem a ver com o consumo de bens, ou seja, a ostentação, você ter acesso a determinados bens materiais, enfim, e também no contexto da sociedade, muitas vezes, utilizar isso para se distinguir socialmente. Então é por isso que às vezes a pessoa ela faz um esforço tremendo na vida dela para juntar dinheiro e comprar um tênis, um Nike, sei lá, um Adidas, porque aquilo lá é um símbolo também na sociedade, ou seja, ela pertence a uma classe, um grupo mais importante na sociedade. As pessoas a reconhecem dessa forma, né? Às vezes a pessoa lá ela tá almoçando mal durante o mês inteiro para juntar um dinheiro para poder comprar uma calça jeans da Coca-Cola, algo desse tipo. Isso tem muito a ver com o próprio sistema capitalista, né? Essa questão de você se distinguir socialmente dessa maneira. Mas, claro, essas pessoas que pertencem a uma classe mesmo social aqui no topo da pirâmide não vai ter preocupação nenhuma de precisar economizar, não. Isso já, pela própria dinâmica da produção, ela já não está tão garantido lá, já estão naquela situação tranquila. Como eu falei aqui, a questão da política, então você conseguir participar das decisões políticas, não, quer dizer, nosso nível como cidadão pobre, por exemplo, indo lá votar em uma pessoa que ela depois vai votar no nosso lugar, muito pequeno, perto de um cara que tem uma grande empresa e às vezes consegue financiar a campanha de um determinado político e depois, obviamente, né, aquela troca de favores. Então, também tem isso. Então, não só o cara, não precisa do grande empresário se candidatar, ele pode
justamente ali a fazer pressão para que as decisões que lhe favorecem sejam tomadas, né? As decisões que sejam melhor ali para a sua classe social, ou para o seu ramo de negócio, enfim, em geral. E também vai ter a ver com o poder político, em alguns casos, os caras estão envolvidos, então pode pesquisar aí dos nossos deputados, né? Quem que ali é pobre, né? Não vai encontrar ninguém, né? Todo mundo ali tem bens, tem propriedades, tem grandes empresas, ou né, veio às vezes de uma família que é tradicional, que também tem tudo isso. E também a gente pode considerar que a apropriação através dos bens simbólicos, ou seja, o fato de você conseguir acessar uma educação de qualidade, de você ter acesso aos bens culturais, você conseguir ter isso, conseguir decodificar isso também, né? Livros, teatros, museus, tudo isso aqui também é uma questão de classe, né? Também entra aqui no nosso jogo da estratificação social. Então, a expressão mais clara, mais singela, mais aguda das nossas desigualdades sociais, ela vai se dar através da miséria, da extrema pobreza. Então, pessoas que têm uma renda baixíssima ou renda nenhuma, vivem de pedir, enfim, não tem nenhuma propriedade. Aqui eu estou falando de propriedade de imóveis, estou falando aqui de fábricas, estou falando de bancos, não estou falando de você possuir um chinelo, né? Estão falando de coisas mais elevadas. Poder também consumir esses bens aí que são ofertados nas propagandas, passear de iate, enfim, tudo isso que a gente não tem. Uma educação formal, da participação no poder político e o conhecimento. Então, as pessoas que elas têm uma quantidade mínima de todos esses elementos, elas estão consideradas em situação de miséria, extrema pobreza, e, enfim, é mais ou menos por aí. Então, a questão da mobilidade social, como eu havia falado, no capitalismo nós temos uma possibilidade maior de ascensão social, ou seja, de mobilidade social, do que nos outros tipos de sociedade, né, na sociedade de estamentos de castas, mas existem barreiras, e não são poucas as barreiras para você conseguir fazer isso, ou seja, não é tão amplo assim, né, como se vende a ideia, e aqui eu estou falando, obviamente, do número da expressão da desigualdade social, por exemplo, no Brasil. Você vai pegar lá quais são as 20, 100 pessoas mais ricas do Brasil. Essas pessoas, muitas vezes, elas concentram, no caso do nosso país, mas outros países também, elas concentram mais do que o dobro da renda de todas as outras pessoas somadas. Ou seja, você tem 100 pessoas no Brasil, 100 famílias que possuem uma renda que ela é maior do que o dobro do que todas as outras. O Brasil tem 210, 220 milhões de cidadãos. Então você imagina o nível que é essa desigualdade. Como você consegue chegar a esse grupo de 100 aqui, né? É muito difícil, mas muito. É pior que ganhar na Mega Sena, né? Nesse jeito. Mas, por outro lado, é vendido assim, entre aspas, mas é ventilado um discurso de que todo mundo que tem competência, todo mundo que se esforça, todo mundo que trabalha vai conseguir chegar lá. Então, o capitalismo, ele, de certa maneira, quer dizer, há uma ideologia também, né, do capitalismo para tentar garantir a dominação de uma classe sobre a outra, ou seja, deixar o sistema do modo que ele está, sem sofrer grandes rupturas, sem sofrer grandes reformas. Então, isso também é feito para seduzir, de certa maneira, né, esse discurso, ou seja, as classes sociais elas continuam lá, independentemente se um indivíduo consegue se movimentar, mas a classe vai continuar, vai se perpetuar. Então, o indivíduo pode trocar de posição, raros casos, mas às vezes ele consegue, mas a classe continua existindo. Vamos ter lá pessoas em situação mais precária do que as outras. E esse discurso, muitas vezes, ele tem um pressuposto falso, e que, claro, a gente já está fazendo uma abordagem crítica dessa sociedade, né? Que é dizer que todo mundo tem as mesmas oportunidades. Isso é uma falácia, obviamente, nós temos oportunidades muito desiguais, muito diferentes.
E o que vai diferenciar, então, portanto, o capitalismo ou a sociedade de classes dos ou das outros tipos de sociedade? Enquanto nos estamentos e também na sociedade de castas, a gente vai ter muito a questão da posição, da você pertencer a uma classe, um grupo social, um estamento, uma casta, vinculado ao nascimento. No capitalismo, na sociedade de classes, não é só no nascimento que isso é garantido, né? Também você para ser herdeiro de uma grande riqueza, né? Você vai continuar naquela posição de classe ali. Mas, no caso do capitalismo, isso é contínuo, é reproduzido continuamente, né? Isso é criado, instituído e garantido através da própria reprodução da lógica de divisão e de estratificação desse modelo de sociedade de classes. A gente tem aqui uma imagem de um cortador de cana. Então, se dizer que esse cara cortando cana, trabalhando nesse trabalho assim difícil, né, desgastante, enfim, para um usineiro, o cara que é dono de uma usina de produção de álcool, por exemplo, você dizer que esse cara trabalhar a vida inteira dele e ele vai chegar ao grupo dos 100, né, das 100 famílias que possuem o dobro da riqueza do restante da sociedade brasileira, é uma falácia, né? Então, como que é que funciona isso? O que é que precisa fazer para você sair dessa posição? E aqui a gente vai ter então algumas concepções sobre a sociedade de classe. Apareceu errado o negócio aqui, não era para aparecer esse coisinho, era para vir com o passar do tempo. Então, algumas concepções de alguns filósofos, de alguns sociólogos, aliás. Trouxe um dos dois sociólogos mais importantes, o Karl Marx, o Max Weber, e também trouxe a escola de sociologia norte-americana. Esses três eles vão se distinguir, essas concepções. Eu fiz de propósito, obviamente, trouxe três concepções. Por quê? Para o Titio Marx, essa desigualdade social no modo de produção capitalista, ela é ao mesmo tempo constitutiva do sistema, ou seja, é própria do sistema, ela existe é central, o capitalismo precisa dela para existir, e mais do que isso, ela é negativa. Então, é necessário fazer uma crítica, uma análise, não só para refletir, mas também para transformar, para mudar essa sociedade. Então, o tio Marx está pensando aí que essa desigualdade ela é negativa, precisamos fazer algo para transformá-la. O Weber, Max Weber, que eu vou falar depois, ele já tem uma análise um pouco mais neutra da coisa, né? Se é que é possível neutralidade. Mas ele é um liberal, então ele vai analisar, ele vai descrever, mas ele não vai dizer necessariamente que precisamos mudar e nem que não precisamos também. O Weber ele fica nessa. E a escola de sociologia norte-americana, com os dois autores que eu vou trazer, que é uma obra em conjunto, né, eles vão dizer que é positivo a desigualdade na sociedade capitalista, na sociedade de classes. Então, que essa desigualdade ela seria benéfica. Então, vamos entender um por um. Então, o Marx ele vai analisar a sociedade de classe a partir dos conflitos, né, dos conflitos sociais, que ele vai chamar de luta de classes. Né? Constituição das classes ela vai se dar a partir das lutas. E essas lutas, né, a gente tem que entender o seguinte, essas lutas elas não são necessariamente, o trabalhador vai pegar em armas para lutar contra o dono da empresa. Né? Não pode ser que aconteça isso, tudo bem. Também está dentro do jogo, mas ele vai falar que isso vai se expressar também através de reivindicações, através de interesses, através de greves, por exemplo, ou de qualquer coisa que o trabalhador faça para reagir a essa condição de exploração que ele sofre. A análise que o Marx faz é essa. E também todo o jogo que a burguesia ou os donos das indústrias, né, os grandes empresários, os grandes proprietários latifundiários, vão fazer
para manter a sociedade como ela está. Todo o artifício, seja a polícia, seja através das leis, tudo isso constitui a classe para o Marx. Então, isso para o Marx ele está chamando de luta de classe. São os interesses aqui envolvidos nessas duas coisas. Como vai se dar, então, essa constituição dessas classes? Aí ele vai opor duas classes fundamentais, duas classes centrais, mas não existem só elas, né? Que é a burguesia e o proletariado. Ele está falando aqui sobre um período do século XIX, na época que ele viveu, que ele analisou, enfim. Ele é um alemão, então ele está olhando para essa sociedade geral. A burguesia seria, então, os donos dos meios de produção, banqueiros, donos das indústrias, das fábricas, em geral, e os proletários são os trabalhadores dessas fábricas, trabalhadores urbanos para o Marx. Ele não joga aqui ainda os camponeses, ele está analisando esses trabalhadores urbanos, trabalhadores de fábrica, enfim. Esses caras que não têm o capital, ou seja, eles não têm os meios de produção, não têm fábricas e precisam vender o seu trabalho. Então, é uma oposição entre capital e trabalho assalariado. A classe, então, do capital, que é personificada na burguesia, e a classe do trabalho assalariado, que é personificada entre os proletários. Para o Marx, o que define o seu lugar na classe social é a posição na produção, ou seja, você é dono dos meios de produção ou você vende a sua força de trabalho para sobreviver. Você não é dono dos bens de produção. Então, é a partir dessa diferença aqui. Mas isso é o fator principal. Por quê? Porque ele vai dizer que isso se dá historicamente. Ou seja, pode ser que mesmo que você tenha uma posição na produção, não necessariamente você vai comungar dessa classe. Uma classe, para se constituir, ela precisa ter consciência de si, uma consciência de classe. Então não basta só ocupar essa posição. É preciso analisar historicamente o caso de cada país, de cada nação, a Constituição, para saber como se dá esse processo histórico, a partir das lutas entre elas, dos conflitos entre elas, que vão gerar não só as classes principais, as classes centrais, mas também frações dentro dessas classes. Então, mesmo dentro da burguesia, você tem a pequena burguesia, média burguesia, grande burguesia. Dentro do proletariado, você também pode ter diversos grupos, mas ele vai tentar fazer com que esses trabalhadores todos se unam. E ele vai expressar também, né, que a existência de uma classe intermediária, ou classe média, que são aí pequenos proprietários, que são pequenos comerciantes, são gerentes, profissionais liberais, como advogados, como engenheiros, como professores, que não necessariamente estariam ligados a essa classe dos proletários. Era necessário essas pessoas ou se desfazer dos seus interesses aqui naquele momento e se colocar no lugar dos proletários para ver a sua posição no futuro, ou em muitos casos essa classe média se aliava à burguesia para manter as coisas como estavam, com medo de perder a sua posição, por mais que essa posição não fosse grandes coisas. Então, é bem complexo, precisa se analisar historicamente a formação de uma nação para chegar à conclusão. Tem muita gente aí que se diz marxista, mas às vezes não leu Marx, não entende que tem que analisar a realidade. Ele analisou a dele, que estava lá naquele mundo, mas, por exemplo, Brasil, século XXI, é outra história. Teria que fazer um estudo elaborado para ver onde se dá esses conflitos e, a partir desses conflitos, a formação das classes sociais na sociedade. Então, ele vai dizer, portanto, que a luta de classe ela vai se expressar pelo modo de organizar o processo de trabalho, ou seja, as funções que cada um designa, a quantidade de riqueza que cada uma merece, a distribuição, como eu falei, da própria riqueza e a ação dos trabalhadores, formação de movimentos políticos para tentar sair dessa condição ou de transformar a realidade. Os marxistas mais atuais, né, eles vão tentar atualizar, vão tentar trazer esse conceito de luta de classe para o Marx, né, que para ele é o motor da história, é o que fazia a roda da história girar, a partir também das noções de nações, ou seja,
nações ricas que exploram nações periféricas, nações pobres, que compram matérias-primas baratas, no caso do Brasil, por exemplo, né, e vendem produtos industrializados mais caros. Então, isso também, para os marxistas contemporâneos, é uma expressão de lutas de classe, e também marcadores agora sociais de classe, etnia, gênero, dominação de homens sobre mulheres, de brancos sobre negros, enfim. Então, as desigualdades também começam a atravessar essas noções aqui, segundo esses marxistas mais atuais. O Weber, né, o Weber vai trazer uma posição de tridimensionalidade. Podem perceber que o Marx ele foca muito na economia e o Weber vai entender três fatores, três princípios: economia, sociedade e política. No econômico, a gente também tem uma expressão das classes a partir das posses, dos bens e da renda, como o próprio Marx vai dizer. No caso da sociedade, uma expressão de diferença de classe a partir do status ou do prestígio social que as pessoas possuem. E no caso da política, obviamente, a tomada de decisão ou a possibilidade de participação maior ou menor dentro da política. Então, as hierarquias sociais para o Max Weber, que é um alemão também pouco mais novo, mais jovem do que o Marx, ele viveu até 1920, vai se dar, então, as classes sociais, que ele vai dizer que as classes sociais, então, levam em conta os fatores econômicos. Os grupos sociais, os grupos com status, vão se definir a partir de honra e de prestígio, e os grupos de poder a partir do poder político. Né? Então, as hierarquias sociais, na estratificação do Weber, ela vai para além de classe. E ele vai dizer que a classe, portanto, é um grupo um grupo humano, né, que as pessoas, que uma pessoa e outra, elas estão na mesma situação de classe, ou seja, elas têm as mesmas oportunidades de acesso a bens, a posição social e a destino comum, uma certa disposição dos bens materiais e dos serviços ofertados. Então, vamos dizer, por mais que você esteja trabalhe na mesma fábrica, esteja na mesma... Para o Weber é mais complexo do que isso. Porque às vezes você trabalha na mesma fábrica, mas você tem oportunidades diferentes, acesso a bens, sei lá, às vezes a sua família tem pessoas aí que se formaram, têm graduação, têm acesso te levam a um museu, te levam a outro lugar, então quer dizer, isso já tem uma diferenciação ali dentro dos grupos sociais. A luta de classes, o Weber vai falar também sobre luta de classe, mas ele vai dizer que essas lutas de classes elas não são necessariamente, como Marx diz, o motor da história que faz a história progredir, se movimentar. Ele vai dizer pelo contrário, que lutas, muitas vezes, entre as classes e lutas dentro das classes, né, e ele vai colocar isso também, muitas vezes por manutenção do poder individual de uma determinada pessoa. Então, eles também vão disputar para manter a sua posição. Então, um olhar diferente. Então, a escola norte-americana, né, que eu tinha falado de sociologia, através dos dois autores aqui, que é um livro em conjunto, é um texto em conjunto, um livro sobre estratificação social, Davis e o Moore, são autores mais jovens do que Marx e do que Weber, né, e eles vão colocar uma posição aqui de positividade em relação à desigualdade social. Então, eles vão dizer que é algo positivo, que ela cumpre uma função social. Que função que é essa desigualdade social? Para eles, ele vai tornar o capitalismo um sistema dinâmico. A desigualdade ela favorece o capitalismo como sistema dinâmico. E mais do que isso, ela vai impulsionar, vai incentivar as pessoas a inovar, as pessoas a criarem, enfim, e tentando buscar os seus interesses individuais, essas pessoas trariam benefícios para toda a sociedade. Então a visão dele é muito parecida com o do Adam Smith, né, o pai do liberalismo lá, que vai dizer que o egoísmo leva a uma coisa boa socialmente, que as pessoas vão disputar, por exemplo, no mercado e oferecer melhores produtos, e isso vai reduzir os preços, vai gerar produtos de mais qualidades.
Então, o Davis e o Moore acabam reproduzindo a ideologia liberal, digamos assim, ou a favor da desigualdade no capitalismo, por dizer que todos temos oportunidades, independentemente se elas são iguais ou não para eles, tanto faz, e isso vai depender de você aproveitar essas oportunidades e vai ter a ver com o seu talento e a sua qualificação. É um discurso que eu acho bastante complicado sustentar, mas a aula aqui também é para ver todas as visões, todas as teses dos sociólogos, né, que foram colocadas. Então, essa é a ideia do Davis e o Moore. Eles vão dizer que a igualdade de condições, quando um Estado, como uma iniciativa pública tenta colocar os indivíduos numa mesma condição social, para eles isso desestimula esses indivíduos a lutarem por melhores posições, então, portanto, melhorar também a sociedade em geral. Então é isso, minha gente. Por hoje é só. A gente finaliza esse bloco aqui, né? E até semana que vem.